Como você lida com a passagem do tempo, com o seu passado e com as escolhas que você fez e ainda faz na sua vida? Como você lida com as suas pequenas e grandes conquistas, com as suas pequenas e grandes frustrações? E o tempo? Como ele se acumula em você? Ele se acumula em frustração de desejos não realizados ou em uma constante variação entre realização e tédio? Eu adoro olhar em retrospectiva para minha vida e observar exatamente a coesão no caminho que eu tomei e as escolhas que eu fiz ou deixei de fazer para chegar até aqui. E eu falo sobre as escolhas que a gente deixa de fazer porque não fazer escolhas também é um tipo de escolha. E hoje o papo vai ser sobre as escolhas que nós fazemos. Um pouco sobre livre-arbítrio também. Mas antes eu quero falar um pouco sobre algumas conversas intrigantes que eu tive e que me marcaram. Eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas, pessoas lá pros 80 anos, que estão mais no fim da vida mesmo. E eu acho que tem algo de profundamente valioso nisso. Mas infelizmente a nossa sociedade valoriza bem pouco a velhice. Eu vejo essas conversas como uma dádiva, seja um idoso sábio ou não. O simples fato daquela pessoa ter acumulado tempo já é uma grande lição para aqueles que estão dispostos a ouvir e aprender. E eu não tive voz presente, nem avô, nem avó. Então, quando eu me casei, eu acabei me relacionando com uma pessoa que até então tinha todos os avós vivos. E eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas mais velhas, os avós do meu marido. E eu lembro de duas conversas que me marcaram. Uma delas foi com a avó dele. Ela tem 85 anos agora, acho que 86, por aí. E ela ama a vida. Tá sempre rodeada de pessoas, de eventos. E uma vez, no meio de um desses eventos familiares, com muitas pessoas, ela virou pra mim e soltou quase como num desabafo. Ai, a gente podia ser imortal, né? Eu realmente acho que seria ótimo se a gente fosse imortal. E isso me fez pensar sobre o desejo da imortalidade. E o desejo da imortalidade, ele nasce da certeza da mortalidade. Porque se você observar os arquétipos de figuras imortais, como um vampiro, por exemplo, ele é melancólico e parece um ser vazio de desejos e ambições. Como diria Schopenhauer, a vida oscila entre o tédio e o sofrimento. E talvez seja por isso que a gente tenta se distrair da única certeza que a gente tem, que é a morte. Mas ao mesmo tempo, todos os desejos parecem vir do fato de sermos mortais, porque a finitude da vida causa um tipo de ansiedade por obter mais dessa vida, por extrair mais dessa existência. Há uns 7 anos atrás, eu perguntei pro avô do meu marido, que já tinha mais de 80 anos, e também era uma pessoa que gostava muito de viver, de estar rodeado de familiares, de pessoas. Ele tinha realmente muito apego à família e aos eventos. E uma vez aqui na roupa eu perguntei pra ele no meio da cozinha: "Você tem medo de morrer?" E ele respondeu: "Sim, morro de medo, eu tenho pavor." Ele também tinha uma vida, assim, bem intensa, mas ao mesmo tempo descuidada. Ele fumava bastante. Um ano depois dessa conversa, ele morreu subitamente, no meio de um evento de Páscoa na casa dele, com a casa cheia de filhos e netos. Ele infartou enquanto ele pegava um peixe no congelador. As distrações da vida não nos protegem do inevitável. Mas agora voltando para o papo inicial, que é o foco desse vídeo, eu quero falar um pouco sobre livre-arbítrio, porque eu acho que tem uma conexão entre as escolhas que a gente faz e o livre-arbítrio. E agora parece que entrou um pouco na moda falar sobre o livre-arbítrio e sobre como ele não existe, né. Foi uma grande descoberta de especialistas da neurociência afirmando que o livre-arbítrio não existe simplesmente porque somos movidos bioquimicamente pelo cérebro. Eu não quero aprofundar tanto em um conceito que é tão extenso como o livre-arbítrio, mas a gente precisa pontuar algumas coisas aqui.
A gente não pode esquecer de que o cérebro é um dos órgãos mais plásticos que a gente tem no nosso corpo. Ou melhor, são tecidos que se dobram e se adequam a algo que pode vir a priori ou simultaneamente. Então me parece possível sim fazer escolhas que ultrapassam essa massa cinzenta e que inevitavelmente acaba moldando essa massa cinzenta. Exatamente por isso, quando a gente trata um deprimido, por exemplo, a gente pode receitar remédio. No caso de um psiquiatra, né, ele receita remédios por um deprimido, mas só isso não resolve a depressão. É preciso mudar o modo de viver e principalmente a narrativa do seu passado, a narrativa da sua própria vida corrente. Isso tudo é essencial para a modulação neuroquímica do indivíduo. Spinoza dizia que tudo no universo ocorre por necessidade e que a nossa sensação de liberdade é, na verdade, um desconhecimento das causas que nos determinam. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhecia que quando a gente compreende essas determinações, a gente ganha um tipo de liberdade intelectual. Então, quando a gente se sente determinado por fatores extremamente biológicos, a gente tende a se sentir travado. É preciso investigar o que nos determina, ou a base, o fundamento dos nossos desejos, nossas frustrações. Em outras palavras, a transformação do nosso pensamento e da nossa percepção pode redefinir o que a gente entende como escolha e destino. E isso se aproxima muito da ideia de neuroplasticidade. A nossa mente ela se molda conforme novas experiências e aprendizados. E o que parece ser um determinismo biológico pode ser ressignificado pelas nossas próprias vivências. Ao mesmo tempo, é complicado interpretar a neuroplasticidade ou até o livre-arbítrio como um tipo de liberdade total dos indivíduos em construir a sua realidade. Ah, você vai construir a sua realidade. Não, também não é assim. Nós somos seres condicionados à matéria e à biologia. A própria etimologia da palavra arbítrio vem do latim arbitrium, que significa juízo ou decisão, sugerindo uma escolha dentro de certos limites. E a gente tem diversas visões aí de diferentes filósofos sobre o que seria o livre-arbítrio. Para o Kant, por exemplo, a liberdade humana estava na capacidade racional de escolher conforme seus próprios princípios morais, enquanto que para o Schopenhauer, o livre-arbítrio era uma ilusão determinada por forças inconscientes e naturais. Gatinho! Ai, vou filmar você. No Bhagavad Gita, Krishna ensina que os seres humanos são regidos pelos 3 gunas, que eu já falei aqui, os modos da natureza, falei em outros vídeos, que são sattva, bondade, rajas, paixão e tamas, ignorância. Esses modos da natureza condicionam nossas ações e pensamentos. Nietzsche diz que vivemos em uma condição reativa, fazendo um link com esses modos da natureza, citado nos Vedas. A gente consegue sim concluir que a gente vive a partir da reação aos modos da natureza. O horizonte humano se torna nihilista a partir do momento que a gente vive a partir dos impulsos da paixão e da ignorância. Esse modo de viver leva a gente a negar os acontecimentos que seria a realidade e a almejar uma realidade ilusória. A capacidade de extrair a alegria dos acontecimentos, o que Deleuze chamaria de esplendor neutro, ajuda a gente a acessar a essência da nossa existência e produzir potência. Mas não é isso que a gente faz. O que a gente faz é negar a nossa realidade. A gente não consegue extrair contentamento do nosso cotidiano. A partir da extração dessa dimensão inesgotável, não importa o que te aconteça, de bom ou de mal, você sempre extrai força daquilo que te acontece. Então, o que a gente pode chamar de livre-arbítrio é a capacidade de fazer essa escolha diariamente. O problema é que a maioria dos seres humanos está separado dessa potência, dessa capacidade. Simplesmente acumulam frustrações a partir de desejos não realizados, muitas vezes chegando a um ponto de não retorno. E a frustração ela se dá exatamente pela incapacidade
distrair dos acontecimentos aquilo que há de interessante. O depressivo é aquele ser que antes era cheio de desejos e que foi se frustrando no caminho, de modo a chegar nesse ponto de não retorno, no qual a potência de vida é completamente perdida. Nietzsche falava de amor fati, que é o amor pelo destino, a aceitação incondicional da vida como ela é. Tem uma frase do Nietzsche do Ganhar Ciência que ele diz: que eu perceba como belo tudo aquilo que é necessário. As escolhas que a gente faz na vida a partir das nossas emoções tecem a nossa vida presente. Mas essas emoções é que precisam ser reguladas. Quando você enxerga a beleza, o interessante nos pequenos acontecimentos cotidianos, você passa a tecer um passado que vai fundamentar um presente de potência. E você passa a ter uma aceitação incondicional da vida como ela é. No Bhagavad Gita, Krishna aconselhou Arjuna a agir sem apego aos frutos de suas ações, pois tudo que fazemos é entrelaçado ao destino. O Srimad Bhagavatam aborda o conceito de livre-arbítrio em diversos contextos, enfatizando a relação entre as ações individuais, o karma e a influência das modalidades da natureza. Krishna explica que nascimento, morte, felicidade e sofrimento de um ser vivo são resultados do seu próprio karma. Ele destaca que os seres vivos enfrentam as consequências de suas ações e que a natureza de cada um os impulsiona a agir de determinada maneira. Uma pessoa é controlada por sua natureza, ela segue sua natureza. Esse mundo inteiro, com seus deuses, demônios e homens comuns, existe com base na natureza pessoal de cada um. Isso sugere que, embora possuamos livre-arbítrio, nossas escolhas são frequentemente moldadas pelos gunas, pelos modos da natureza, sattva, bondade, rajas, paixão e tamas, ignorância, que condicionam nossos pensamentos e ações. O Srimad Bhagavatam apresenta uma visão do livre-arbítrio que reconhece tanto a capacidade dos indivíduos de fazerem escolhas quanto a influência do karma, dos gunas, que são os modos da natureza, e da vontade divina. Embora sejamos influenciados por diversos fatores, ainda possuímos a responsabilidade de escolher nossas ações e buscar a transcendência. Somente pela vontade da suprema personalidade de Deus, que nunca é diminuída, o mundo inteiro é criado, mantido e novamente aniquilado. Krishna diz a Arjuna no Bhagavad Gita: assim eu expliquei a você esse conhecimento mais secreto. Reflita sobre isso, então faça o que desejar. Isso enfatiza que Deus, no Bhagavad Gita, fornece orientação, mas a decisão final cabe ao indivíduo, destacando a importância do livre-arbítrio na jornada espiritual. Vamos falar um pouco sobre o conceito de karma encontrado nos Vedas, já que eu toquei nesse assunto? No Srimad Bhagavatam, o conceito de karma é amplamente discutido, enfatizando como as ações do indivíduo influenciam diretamente suas experiências presentes e futuras. A palavra karma vem do sânscrito e significa fazer, agir ou realizar. O sufixo ma indica o resultado da ação. Portanto, karma pode ser traduzido literalmente como ação ou ato, mas seu significado se expandiu para incluir o conceito de causa e efeito, gerados pelas ações. Na tradição védica, karma não se refere apenas às ações em si, mas também às suas consequências. Assim, a etimologia de karma reforça a ideia de que todas as ações geram efeitos, estabelecendo a base para as leis cósmicas. Em essência, cada ação gera uma reação correspondente, criando um ciclo contínuo de causa e efeito que molda o destino do ser. O Srimad Bhagavatam descreve diferentes categorias de ações. 1. Karma, como ações piedosas, atividades realizadas em conformidade com as escrituras védicas, destinadas a resultados positivos ou meritórios. Vikarma, que são ações impiedosas, atividades que vão contra as prescrições das escrituras, levando a resultados negativos ou pecaminosos. E a karma, que são ações que não geram reações kármicas,
São atividades realizadas sem desejo de frutos materiais. Não vinculam o executor ao ciclo de nascimentos e mortes. Nossa, porra, minha camisa e você parece uma camisola. A ideia de karma, no sentido de uma lei de causa e efeito aplicada às ações humanas, não é um conceito tradicional na filosofia ocidental. Mas muitos filósofos ocidentais abordaram ideias semelhantes, sem falar a palavra karma exatamente. Pitágoras e Platão, por exemplo, tinham conceitos que lembram o karma, porque eles acreditavam na transmigração da alma. Platão, na República e no Fédon, fala sobre como as almas colhem as consequências das suas ações em vidas futuras. No mito de que é uma alegoria narrada por Platão no final da República, ele conta a história de que é um guerreiro que morreu em uma batalha, mas reviveu antes de ser cremado e relatou o que ele viu no além. Descreve como as almas dos mortos chegam num lugar onde elas são julgadas. As boas almas seguem para o céu, enquanto as más descem para a punição. Acho que essa história é bem conhecida por todos, porque ela foi muito disseminada na religião cristã. Após um período, todas as almas se reúnem para escolher suas próximas vidas, recebendo diferentes destinos com base em suas escolhas. Então essa é a parte que se difere da religião cristã e que se assemelha muito à tradição védica. Então essas almas, segundo esse mito, elas passam pelo rio do esquecimento, bebem água desse rio do esquecimento e esquecem das suas vidas passadas antes de renascerem. Que é o personagem, por algum motivo ele não bebeu dessa água, porque ele tinha como missão voltar aqui para a Terra e contar essa história para todo mundo. Cada alma escolhe sua nova vida, segundo os hábitos da anterior. Aquele que viveu virtuosamente escolhe um destino melhor, enquanto que os que viveram em desarmonia escolhem algo inferior. O mito de de Platão apresenta fortes paralelos com a filosofia védica, especialmente no que diz respeito à reencarnação, que é o samsara, ao karma e também ao livre-arbítrio. No mito, as almas passam por um ciclo de renascimento após serem julgadas com base em suas ações passadas. Isso se alinha diretamente com o conceito védico de samsara, que é o ciclo incessante de nascimento e morte, descrito no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. Assim como uma pessoa descarta roupas velhas e veste novas, a alma abandona corpos velhos e entra em novos. Isso mostra que a identidade verdadeira da alma, que é chamada de Atman, não se extingue com a morte do corpo físico, mas continua em novas existências, assim como no mito de Assim como uma pessoa age, boa ou má, ela recebe um corpo correspondente ao seu karma e nasce em condições apropriadas. No mito de as almas bebem do rio do esquecimento antes de renascerem, apagando suas memórias passadas. Esse conceito pode ser comparado à Maya, que é a ilusão cósmica na filosofia védica, que faz com que as almas se esqueçam das suas naturezas divinas e se identifiquem com corpos temporários. Esta minha energia ilusória, Maya, é difícil de superar, mas aqueles que se rendem a mim podem transcendê-la. Isso sugere que a libertação ocorre quando a alma desperta do esquecimento e reconhece sua verdadeira essência espiritual. O mito de e a filosofia védica compartilham a ideia de um ciclo kármico de reencarnação e responsabilidade ética e moral. Ambos indicam que as nossas ações determinam nossas vidas futuras e que têm uma oportunidade de libertação através do conhecimento e da escolha consciente. Assim, Platão e os Vedas convergem na visão de que o destino não é fixo, mas moldado por nossas próprias decisões. Nietzsche apresentou a ideia do eterno retorno, sugerindo que cada ação deve ser feita como se fosse vivida infinitamente. O eterno retorno é representado pelo Ouroboros, que é a cobra que morde a própria cauda. Essa ideia ressoa com o karma, no sentido de que as nossas ações moldam nossa existência repetidamente. E se um dia ou uma noite um demônio lhe seguisse e dissesse:
Esta vida, como você a vive agora, terá de ser vivida mais uma vez, e inúmeras vezes mais. Embora o conceito de karma seja específico das tradições indianas, muitos filósofos ocidentais beberam dessa fonte, exploraram ideias similares de causalidade moral, destino e retribuição ética. Mas voltando aqui para o Nietzsche, vamos falar mais sobre o conceito de amor fati. Aprender a fazer um bom uso do mal que nos acontece e também fazer um bom uso do bem que nos acontece. E isso pode ser muito difícil, principalmente fazer bom uso do bem que nos acontece, porque nós somos constantemente capturados pelo conforto e pelo prazer, de modo que a gente se torna anestesiado. A minha percepção sobre as escolhas na vida mudou muito nos últimos anos. É como se eu tivesse uma via direta com o meu eu do futuro. Cada decisão, por menor que pareça, lança raízes no tempo e ecoa muito além do instante que ela foi feita. As consequências nem sempre são imediatas, nem sempre são justas, mas são inevitáveis. O passado ele não some, ele não desaparece, ele se entrelaça com o presente e molda o futuro de formas que nem sempre a gente consegue ver. Eu me sinto no auge da minha existência. E quando eu falo de auge, não estou me referindo a sucesso ou conquistas, mas ao entendimento do meu próprio ser. E há anos eu me sinto assim. E ainda vejo espaço para esse auge se estender e se aprofundar com o tempo. Deleuze falava do esplendor neutro, um instante onde tudo se abre para o possível, onde o real não é mais um encadeamento rígido de causas e efeitos, mas um campo de intensidades que se refazem a cada instante. O tempo não é linear, mas um devir incessante. Nossas escolhas, portanto, não são apenas marcas do que fomos, mas aberturas para aquilo que a gente pode vir a ser. Se temos controle sobre a vida ou apenas seguimos um fluxo já determinado, essa questão a gente nunca vai ter uma resposta definitiva. Mas talvez o essencial não seja encontrar essa resposta, e sim assumir a responsabilidade por cada passo que damos. Afinal, somos tanto as escolhas que fizemos, quanto aquelas que ainda teremos coragem de fazer. E no meio disso, há sempre um instante neutro e esplendoroso, onde tudo pode se refazer.